estamos recebendo hoje, na nossa entrevista da semana, um casal de músico guaraense que extrapola os horizontes do Guará. O maestro Rênio Quintas e a cantora Célia Porto são bastante conhecidos no cenário brasiliense e até do Brasil também, né? Então, muito prazer receber os dois aqui. Há muito tempo que a gente já queria fazer a entrevista dos dois. Faz tempo, tá rendendo. Nunca coincidia. Sim. Tá? Prazer nosso. Todo nosso, né? Então, vamos começar apresentando os dois. Rênio, você é brasiliense também? Eu nasci no Rio de Janeiro em tempos idos, né? É carioca. Sou carioca. Vim pra cá com 5 aninhos de idade. Como você não tem sotaque, por isso que eu não. Eu tenho alguma puxadinha pros cariocas, eu tenho um chiadinho carioca ainda. Quando encontro os primos. Quando encontro os primos, então, ficam as coisas escandalosas. Mas assim, realmente vai arrefecendo, né? Eu vim pra cá, vi essa cidade crescer, né? Verticalmente, horizontalmente, espiritualmente, materialmente, culturalmente. Você veio pra cá quando? Em 1960, para a inauguração. Cheguei aqui dia 21 de abril de 1960. Acompanhando seu pai, acompanhando o papai, que era jornalista também, companheiro de trabalho de vocês. Eu tive o prazer de conhecer. Obrigado, muito honrado pelo trabalho dele, né? Um grande ser humano. Ele veio para cá, Expedito Quintas. Lembrando que é o nome dele. Ele veio para cá como diretor da sucursal do Diário de Notícias. Ele já trabalhava na Câmara dos Deputados, na Comissão de Orçamento, e com as propostas do que o Juscelino fez para quem viesse para cá, que dobrar salário, dar um apartamento, nós mudamos para um latifúndio apartamental na 208 Sul, que todos os móveis que a gente tinha como era o nome da rua, lá no Rio de Janeiro, cabia tudo só na sala. Caramba! Era apartamento pequenininho. Não estou lembrando o nome da minha rua. E daí houve assim, uma explosão assim, do ponto de vista do papai, do trabalho dele. E ele, muito competente nas coisas que ele fazia, foi agregando trabalhos, fazendo outras coisas. E a gente foi crescendo aqui nessa cidade, uma cidade totalmente de construção, só estava pronto os prédios da 107, alguns da 108. Esse das 208, que era o Bloco E, e o Bloco A, que era um paralelo. O JK, inclusive, morava no Bloco A. A gente no E, na época era 10 e 11. E tudo em volta em obra. Você imagina um menino de 5 anos naquele território, né? Um jardim da infância, céu aberto, cheio de bicho na beira do lago, um parquinho. Cheio de bicho, a gente via ema, avestruz, tudo com bicho do cerrado ali. Era só descer pro lago, era aventura de bicho. Subia era aventura de mexer com jirica, pegar carrinho de mão dos vigias, subir e descer de elevador de obra. Quer dizer, que legal. Uma festa. A família eram quantos? Quando chegamos em Brasília, éramos 5. Aqui agregaram mais 3 candangos. 8 filhos. 8 filhos. Somos 8 irmãos, todos vivos até hoje. Meu paizinho, que já está no outro plano. Eu fui colega do seu irmão. Foi do Sérgio Quintas, lá no CNA? No CEUV, fizemos jornalismo. Vocês fizeram jornalismo junto? Pô, que bacana, não sabia dessa. Ele singrou também um belo caminho jornalístico. Trabalhou no Correio, depois trabalhou no CNA, depois trabalhou como assessor de empresa da Terracap. Isso. E se aposentou lá. E ele é muito conhecido pela banda de cover dos Beatles. Nós fomos a Liverpool 2 vezes tocar, representando o Brasil. Ele continua com a banda? Continua, ele está fazendo um show agora no Rio Vermelho. Rio Vermelho? Em Goiânia. É um teatro Rio Vermelho, em Goiânia. É um ginásio Rio Vermelho. E aqui no Centro de Convenções, em março. Com orquestra. Com orquestra filarmônica. Que legal. Ele cantando Beatles. Apaixonado. Eu tive a oportunidade, na época que a gente estudava junto, de acompanhar ele. Foi a banda mais antiga do mundo, porque os Beatles ainda existiam e ele já era cover. Eu me lembro que eles foram tocar uma vez em Liverpool, né?
Eu fui com ele. Você foi foram também? várias vezes, foi só Foi a primeira vez que eu conheci a Europa, ela foi comigo. É verdade, você já... Ela foi Mas comigo. eles já tinham ido várias Já tinham ido 2 vezes, a gente foi na terceira, se não me engano. Inauguramos também o Cavern Club de Buenos Aires. Olha. Depois a gente... Mas você chegou a tocar na banda? Toquei na banda, fui tecladista da banda, aqueles arranjos lá daquele arranjador deles. Eu fiz todos os arranjos de cordas e metais, eu ia para fazer isso. E Célia, você é de onde? Eu sou daqui, de Brasília, nasci em Brasília. Filha de mineiros. Seu pai é de onde? Meu pai é de Dores do Indaiá. Dores do Indaiá. Serra da Saudade. Minha sogra é de Dores do Indaiá. Ai, a minha é de 50. Cadê o pão de queijo, Rafael? De Dores. Minha família toda, inclusive minhas irmãs, são de Dores. Eles não pronunciam Dores do Indaiá, né? É só Dores. Dores. Dores da assim, Dores. Dores. A minha vida toda, férias, adolescência, infância, eu ia para Dores sempre. Então, eu quase uma mineirinha, né? Dá para perceber pelo sotaque. Pelo sotaque. Tem uma quedinha lá. E você moraram onde? Então, meu pai veio para cá em 57. Ele veio bem antes. E depois que ele trouxe mamãe e minhas duas irmãs, e a mãe dele veio trazendo os irmãos e tal, moraram no Núcleo Bandeirante, né? Quando ainda era Cidade Livre. E depois Vila Planalto. Vila Planalto. Eu morei na Vila Planalto também. Aí quando eu nasci, como meu pai gostava de dizer, quando a Célia nasceu, tudo já estava maravilhoso na vida, né? Porque já tinha televisão, geladeira. Mas porque eu vim bem depois. É uma diferença grande entre eu e minhas irmãs, assim, de 20 anos. Eu sou como é a raspa do tacho. Tá. São quantas irmãs? São 2 irmãs e um irmão que foi adotivo. São 4. Somos 4. E qual é a sua ligação com o Guará? Quando é que você veio pra cá? Eu vim pro Guará por volta dos 16 anos, porque eu morei com minhas irmãs. Morei uma época com uma lá na 313 Sul e morei depois com a outra que era aqui do Guará. Porque meu pai e minha mãe já estavam numa chacrinha, como eu disse, eu sou raspa do tacho, a minha mãe me teve já uma idade, então eu já estava cansadinha, foram para um sítio. E aí para eu estudar, então eu vim morar com as irmãs, que já tinham meus sobrinhos. Minha diferença para meus sobrinhos é só assim de 3, 4 anos. Daí eu vim pro Guará com 16 anos, morar com essa minha irmã Doralice, antes eu morava com a outra Carminha, e que são assim como minhas mães, né, praticamente. A Doralice é uma líder comunitária muito conhecida no Guará. A Doralice Agora eu morei aqui e aqui passei minha adolescência, né, depois eu ainda... Tem histórias aqui no Guará, né, fantásticas, os festivais do Centrão, né, aquela coisa toda de música. A música praticamente começou na minha vida aqui no Guará. E por quê? O que te levou? O que acontecia na época que te levou? Era uma época boa, né, era cheio de coisa bacana que você podia fazer em grupo, era festivais por todo lado, tinha festival do Núcleo Bandeirante, Festival do Guará. As praças. Nossa, tinha um festival de música em todo lugar e a gente compunha e concorria, aquele grupo de pessoas, era muito legal. Eu na verdade, a música fluiu em mim, foi a partir da infância, quando eu estudava na Escola Parque, porque a Escola Parque tinha música, teatro, aquela coisa. E aí que eu me apaixonei por música, fui fazer escola de música, tudo isso. E aqui no Guará era o grupo mesmo, né? Aquela coisa da adolescência, das praças, do lazer. Da rua que fazia aqui no Natal. Você chegou, ruas de lazer. As famosas ruas de lazer que aconteciam nas praças do Guará. Nossa, o pessoal do reggae, o pessoal do punk, tudo, aquela mistura, o Nardelli, né? Nardelli, Joel também participava bastante. Eu sou desse momento legal do Eu Guará. acompanhei, eu criei o jornal 1983, então eu acompanhei bastante. Bem de perto. As ruas de lazer. Pois era muito Eu conheci o Alírio, o Joel, o Kleber Monteiro, esse pessoal todo, Siri,
Nas ruas de lazer. Nas ruas de lazer. Pois é, era muito bom, né? Era bem legal, era não tinha internet, né? As pessoas tinham ninguém tinha que ir pra rua pra poder... Pra se conhecer, pra fazer música. É verdade. Pra debater, pra conversar. E essa ali organizava uns natais. Eu fazia na minha quadra, que era QE34. Sim. Ela fazia Natal, coral infantil. Então, aí eu fazia coral infantil, Dia das Mães, Natal, presépio. Dia das Crianças. A gente fechava a rua. Eu fazia bastante esses movimentos. Também fui karateca do mestre Leone, você deve conhecer, né? Sim. O mestre Leone é meu mestre. Eu sou faixa marrom de karatê dele. Ela é perigosa, quando essa minha briga comigo, sai da frente. Mestre Leone. É bruto, né? É o karatê bruto. Mas, assim, foi tão bom essa época, assim. O Guará pra mim foi uma formação maravilhosa. O Guará é um celeiro, né, cultural. Tá. Então vamos voltar a continuar falando sobre a sua carreira. Vamos passar ali pro Rênio. Rênio, bom, você é filho de um jornalista, mas como é que você se enveredou pela música? Aliás, os dois, né? Ou tem mais alguém dos filhos a família do retorno. Na minha família, todos, meu pai... Mas qual foi a influência? Meu pai e minha mãe é pianista, formado em conservatório, já chegou do Rio de Janeiro com o Fritz Dauber na bagagem, e estudava piano todo dia de manhã, papai acordava a gente com a ópera de Wagner, ópera de Mozart, ópera de todos os tipos, não tinha preconceito nenhum com nenhum tipo foi música de concerto, música chamada erudita à época, né? E a gente ouvia aquilo maravilhosamente. Meus irmãos, o meu Sérgio com os Beatles na vitrola, a minha irmã mais velha com as músicas italianas românticas, aquele momento de sonho, 15 anos, aquela coisa da debutante, aqueles namoradinhos, aquela coisa toda, das festinhas. E eu, no meio dessa, comecei a assim, me expressar através da música. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu fiz minha primeira música instrumental no violão, autodidata, não estudei com ninguém. E, coincidentemente, no mesmo ano, um primo meu que morava na 108 Sul, Alfredo, ele trouxe uma melodia e uma letra e nós compusemos um samba. E estava começando aquela explosão de festivais, né? E eu me inscrevi como compositor e autor e intérprete desse samba, não teve nem papo. E ganhamos o 5º lugar. E ganhamos um prêmio bom na época, né? Aí eu, poxa, esse negócio dá dinheiro, né? Comecei a participar dos festivais e esse festival foi o mesmo que o Fagner ganhou com Velas do Mucuripe, é um festival histórico. Festival do Seúbe. Festival do Seúbe. A gente tirou o 5º lugar, o Fagner ganhou o 1º, o 2º e o 3º, ó. Só não ganhou o 4º e o 5º. O 4º foi um outro cara e o 5º fui eu. E dali eu comecei a tocar em festivais, e cada festival que a gente ganhava, 3º, 2º, eu ganhei alguns, o prêmio era bom demais. Aí eu comecei a profissionalizar nisso, comecei a fazer festivais pelo Brasil, em São Paulo, o pessoal da violão e guitarra começou a pedir cifra das minhas músicas, começamos a fazer aquilo, é um circuito, né? Até hoje em São Paulo existe um circuito de festivais. No resto do Brasil, pouco, mas, por exemplo, Poços de Caldas, Festival de Avaré em São Paulo, vários festivais são históricos, tem mais de 35, 40 edições. E a partir daí eu comecei a compor e comecei a perceber a grandeza do que é a música. E meu pai, muito cioso da minha formação, preocupado, né? Música no Brasil é essa incógnita, né? Essa insegurança, essa instabilidade, que ele tinha toda a razão em ficar preocupado. Eu vivi um cortado por conta disso, né? E ele falou, você tem que dar uma formação, meu filho. Poxa, não é possível. Aí eu falei, claro, pai, eu vou me formar músico, maestro. E aí entrei na UNB, fiz um curso, dois anos de curso, 1 ano e meio de curso na escola de música. E foi um grande passo, porque eu comecei a entender essa grandeza, o que significa a música, né? Do ponto de vista da estrutura, as composições, né? O porquê que a gente tem esse impulso de se expressar através dessa verdadeiro diamante mesmo, que é a música, é uma coisa muito rica. Aí eu comecei a compor, agregado a isso, a época da ditadura, eu tive umas 12 músicas censuradas, né? Eu já estava começando a botar as manguinhas de fora nessa minha parte ideológica, que é muito forte, né? Essa coisa da justiça social, de buscar as coisas com dignidade para todo mundo, essas coisas me levou para esse lado, comecei a compor sobre isso também, alguns festivais também ganhei por conta dessa temática. E aí
em plena ditadura, caiu no meu colo um bar chamado Cafofo. Cafofo, porém. E ele caiu no meu colo porque o cara que era o dono dele, que não era Cafofo ainda, era um boteco qualquer da 407 Norte, ele precisava de ir pro interior atrás da mulher dele, que tinha largado ele, foi atrás da mãe, e falou: rapaz, tá aqui para você e pro seu amigo aí, o Éder Ribeiro, que era meu sócio. Entregou o bar na nossa mão e dali eu fiz um lugar de reflexão, que aí tinha núcleo de cinema, núcleo de música, jornalismo, núcleo de teatro e de performance, né? Tocava toda noite, ganhava meu dinheirinho, comprei um carro praticamente comecei a viver daquilo ali, né? Daquela troca ali. E foi até quando? Isso foi até 83, 84. Aí quando foi 85, eu comecei a trabalhar na Funarte, fui coordenador da sala Funarte durante 2 anos e mergulhei no mundo das políticas públicas culturais. Comecei a lutar por essa questão do Estado. Conheci o Márcio Cotrim, que era um grande entusiasta disso também. Mas fui o primeiro conselheiro de cultura, um dos primeiros do DF, que o Márcio Cotrim inventou da cabeça dele, sem ter lei, sem ter nada. Ele falou: você vai ser conselheiro, fulano ali vai ser conselheiro, o outro também. E aí a gente começava a debater essas coisas, e aí foi agregando a questão nacional, né? E aí veio o Sistema Nacional de Cultura, e tudo isso foi agregando valor a esse condicionante, né? Que é muito importante, política pública para a cultura. Né? A cultura é um direito, né? É um direito do cidadão, não é nenhum favor, né? E daí, a partir daí, cheguei na Lei Orgânica da Cultura, aqui do DF, conseguimos fazer o nosso diploma legal aqui do Distrito Federal, pegamos todas as leis que existiam Você foi um dos mentores da Lei de Cultura, né? Sim, eram mais de 68 diplomas legais, leis que falavam sobre cultura, cada um falando de uma coisa, alíquotas diferenciadas. A gente pegou, juntou tudo, com o apoio do então presidente da Câmara, João Vale, e a gente se juntou com a época do governo Hollenberg, a gente com a secretaria do Guilherme Reis, a gente conseguiu insetar uma lei e tinha que ser a toque de caixa por conta da conjuntura que a gente percebia que havia uma tendência, né, conservadora se aproximando. Então a gente tinha que se defender desse momento, que a cultura é a primeira a ser atingida, né? Como é que eu vou dizer? O bichinho mais frágil de toda a cadeia econômica, né, do Estado. Bom, se a gente tivesse tempo, você ia falar sobre, sobre a sua história, papo ainda sobre música, sobre política cultural. Tocou na Santa Tocou na Santa Sé. Agora vamos voltar um pouco. Vamos. Não falou nem que o Cafofo foi onde o aborto elétrico ensaiava. O aborto elétrico que virou Legião Urbana. Cada componente do Legião... Legião Urbana, Escola de Escândalo, Capital Inicial e Plebe Rude. O Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico tocaram lá do Cafofo. Dali começou o Rock Brasil. O Renato Russo, na época, pediu para o Reno emprestar o aí emprestei todo o equipamento para ele. Legal. O Renato Russo ficou assim, meu fã na época. Não esqueceu nunca, era cara. Muito grato. O bicho nos recebeu na casa dele pra gente fazer o Célia Porto Canta Legião Urbana. Que legal. Foi uma grande ferramenta, ela tinha sido prêmio Sharp, concorreu com ele lá, com ele presente. Vamos deixar ela falar? Vamos, fala aí. Você já começou a falei contar demais, a história dela, então vamos deixar. Conta isso, como é que foi que você conheceu o Renato Russo? Emenda aí agora com o que eu estava falando, agora fala você. Essa história Eu não vivi essa época do Cafofo, não foi minha praia, não. Eu comecei música, como eu disse, na escola, fiz escola de música, depois fiz CEUB a minha formação em letras no UniCEUB, e formação pela Escola de Música em Canto Erudito, e a música que é para seguir carreira mesmo, o pé na estrada foi por volta de 90. Sério? 91, 89, 90, né? Final dos anos 80. Eu não te conhecia pessoalmente, mas quando eu passei a acompanhar a sua carreira, você teve a oportunidade, inclusive, você teve bastante destaque em Brasília, né?
Por que você não saiu de Brasília? Por que você não se projetou nacionalmente, verdade, como muitos outros na sua época que saíram daqui? Sim, pois é. Na minha época, muitas pessoas estavam saindo porque essa era a única forma de se projetar, saindo de Brasília. Eu já vim de uma fase onde eu conseguia fazer as coisas por aqui, eu não precisava sair de Brasília totalmente. Tá. Então, na verdade, eu saí de Brasília quando foi lançado o primeiro CD, que eu fui prêmio Sharp, que foi uma surpresa, né? Primeiro disco, independente, cantora, revelação, pop rock, lá no Rio. Então eu fui pro Rio e no Rio a gente ficou um tempo lá. Eu cheguei a fazer vários shows por lá, aí quando você ganha prêmio, chove, né, de gente à sua volta, querendo saber tudo e tal. Então a gente aproveitou bastante essa época. Eu fiz muitos shows no Rio, São Paulo, a gente conseguiu um destaque bom por lá. Aí depois eu já fiz o segundo disco, que já foi cantando Legião Urbana, devido a essa proximidade do Reino com o Renato e devido a eu ser fã do Legião, que aí a minha adolescência toda foi regada a esse momento bonito de Brasília, né? Era fervente tudo. Além do Legião Urbana, tinha outros. Eu sempre fui fã da música de Brasília, né? Sempre gostei. O Liga Tripa, que eu depois fiz o terceiro disco em homenagem, eu via passar na minha rua cantando e eu ia atrás. A gente tinha essa paixão, né? A música fervia mesmo na cidade. Então daí, quando eu fiz o Legião Urbana, também foi outro momento super legal. O disco, né? Célia Porto canta Legião Urbana, também foi outro momento super bacana. Fomos para São Paulo, fomos para o Rio, fizemos turnê no Nordeste, Belo Horizonte e tudo. Então, mas eu não precisava mudar. Mas você teve a oportunidade de mudar de Brasília? De ficar. Não, eu nunca quis, pra te falar a verdade. Não, nunca opção foi sua. Querer meu. Não, nunca quis morar fora de Brasília. Conta a história das gravadoras para ele, só uma. As gravadoras vêm te procurar quando você começa a aparecer, com propostas de você de fazer o que elas querem, né? Certo. E não era a minha vibe, né? Vamos dizer assim, não era aquela no momento. Eu queria cantar Brasília, né? E eles não querem, eles queriam que, né, me pegasse, me transformar na Nova Marina. Eu lembro que teve uma proposta assim, a Nova Marina Lima. Eu falei, nova por quê? Porque eu adoro a Marina, é uma das minhas cantoras assim de referência, além de outras, né? Milhares. Elis Regina, a Laíde Costa, todas essas maravilhosas, mas a Marina é um nome de referência. E aí eu falei, mas por que a Nova Marina? Para mim ela ainda é maravilhosa, né? Eles, não, porque a gente quer transformar. Então, quer dizer, eles querem, e eu não condeno e nem julgo quem tem essa vontade e aceita. Eu, na verdade, não quis aceitar esse tipo de proposta. Então eu não... Ou a outra queria que eu cantasse Charme. Na época o Charme estava, né? Tava no auge. Aí eu não canto Charme, eu canto isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Que eu fui premiada foi por causa desse trabalho, né? Legal. Mas aí eu nunca quis, eu fiquei por aqui. Então, quando eu fiz o Legião Urbana foi muito bom, foi lindo. Eu reconheci o Renato pessoalmente, ele me deu o aval para fazer o disco, né? Acompanhou, escolheu música, eu tive um contato super legal com ele. Escolheu o clipe. Escolheu a música do clipe e tal, que foi pra MTV, foi outro prêmio, né, MTV e tal, não sei o que. Tudo isso eu aproveitei bastante, né, e depois eu resolvi fazer o Palhaço Bonito só com canções mesmo de Brasília, né, aquela coisa bem, compositores de Brasília. Então aí muita gente torce o nariz quando fala que é música compositores de Brasília. Até hoje é assim, né? As pessoas dão uma torcida. Há uma falta de inteligência. Eu canto Travessia do Eixão, eu canto Palhaço Bonito. Todas essas canções que me tocam o coração, que fazem parte da minha referência de vida. Então por que eu vou cantar o que o outro quer? Eu quero cantar o que eu quero. Legal. E aí tem esse público que me acompanha, só que a gente vai seguindo outros caminhos. Acabei seguindo um caminho da musicalização infantil, quando meu filho nasceu. Aí é outra coisa, né? Quando a gente tem neném. Aí fiz música para criança, aí acabei me envolvendo na UNB. O quarto disco dela é de música infantil. Né? Ele tá com um projeto com vocês, né? Tá.
O quê? O seu filho? Tá trabalhando com a gente, a família toda. Ah, não. É um festival em Campos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um com o Rênio. Tá, mas qual que tá no projeto com Os você? três. Os três? Os três. Um é bailarino, coreógrafo. A Ana Luísa é iluminadora e ela é atriz. diretora, acabou de fazer um musical chamado Menina Valente. Que as músicas são de minha autoria. As músicas são do Rênio com Fernando Corbal e as letras do PT Catalão, é uma homenagem. Esse musical é lindo, vale a pena assistir. O Rafael, que é o filho dele mais velho, é coreógrafo, bailarino, então fez as coreografias e dança. E o meu filho, que é novinho aí, né, tá na UNB, faz parkour, né, na cidade. Acabou de entrar na UNB, e graças a Deus, um ano e meio de educação curso. física, mas ele é fotógrafo também, aí fotografa as coisas da gente. Ah, que legal. Todo mundo trabalhando. Tá, agora vamos lá. Bom, vocês estão aqui, logicamente, porque são guaraenses, vamos falar. Sim, do Guará. A Célia já contou a história dela da cidade. Por você, Rênio, como é que Bom, eu fui trazido pela Célia, né? Eu trouxe do Guará. A Célia agregou o valor ao maestro. E hoje ele sabe mais quando do me Guará apresentou o Guará. Não, mas o Rênio é assim, ele sabe até mais do que Dores. Quando ele foi conhecer Dores, ele saía, voltava tarde, depois ele vinha com todos os nomes de todas as ruas. Ah, que legal. Eu também sou assim. Ele sabe tudo. Quando eu viajo, eu gosto de caminhar. Eu também conheci tudo lá. Tinha coisa que nem meu pai sabia, ele sabia. Ah, que legal. Aqui no Guará, quando a Célia me chamou, o primeiro ensaio que eu fui fazer com ela foi no Conceito. Lá no Conceito. Era um celeiro. Ela tinha uma sala de ensaio, dividia com os músicos amigos dela. E eles faziam ensaios lá, e em volta aquela muvuca, todo mundo ensaiando, um monte de banda, aquela coisa. E aí ela me chamava, quando terminava o ensaio, a gente ia para um lugarzinho que tinha um lugar, a gente sentava. Era com o Zé das Codornas. Zé das Codornas, comia codorna, Mané das Codornas, aquela música ao vivo rolando ali em algum lugar. E aquela... Os banquinhos, lembra? No Guará 1. Eu apaixonei aqui, por exemplo. Eu falei, gente, essa cidade aqui é uma efervescência fantástica, né? E me aproximei daqui. Daí, quando pela primeira vez, a gente resolveu juntar os panos, a gente tem um apartamentinho aqui no Mona Lisa, né? E a gente veio para cá em 98, quando a gente foi para a Europa fazer essa viagem para Liverpool, ela foi comigo. E eu aproveitei também para dançar lá, né? Com ela cantando lá em Buenos Aires, Liverpool, Paris e tal, em algumas quebradas lá. E na sequência a gente voltou, eu falei, bom, agora não tem mais como a gente ficar cada um na sua casa, vamos juntar os... E aí funcionou, tem esse apartamento aqui já com a família dela, e a gente foi para lá e ficamos juntos desde 98, morando aqui no Guará. E aí eu fui começando a conviver, fui conhecendo todo mundo, a música, o Fórum de Cultura, eu criei o Fórum de Cultura em 1990 e enfrentamos todas essas lutas culturais, e você vai aprendendo na convivência, a cidade inteira vai se apresentando para você. Legal. E aí a gente hoje se agregou no momento. Quando eu fiz a Lota... Aliás, é bom lembrar que o Rênio é o presidente do Conselho de Cultura do Guará, eu não falei nisso antes. Sim, é verdade, sou presidente com muita honra, estou presidente, fui eleito lá com o pessoal. E assim, a gente resolveu, como a gente fez uma lei orgânica da cultura, e nessa lei orgânica a menina dos olhos dele é a participação social, eu não podia me furtar a cumprir o que eu mesmo propus na lei. Então, por isso que eu me tornei conselheiro aqui do Guará primeiro, depois presidente, no sentido de dar fundamento à lei que a gente ajudou a fazer, que é uma coisa histórica, né? E essa lei é a mais avançada do Brasil em termos de relações culturais com o Estado. Agregado a ela, tem algumas legislações paralelas, como a MIROS, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a lei de incentivo à cultura, né, que agrega quase 120 milhões exclusivos para a cultura. A população do Distrito Federal ainda não tomou conhecimento disso. É uma riqueza que todos nós, cada um de nós, que temos qualquer chance de nos expressarmos através da arte, esse recurso está ali, até R$200 mil para o cidadão com seu CPF. Então é um avanço, claro que há restrições, né, há limitações, e tem que se preparar para poder enfrentar, porque é um certame disputadíssimo. Hoje a nota de corte está lá em cima, é para acertar um FAQ, é tão complexo quanto entrar na medicina da USP, é difícil mesmo. Nós temos 8 mil SEACs para cada... 8 mil SEACs para cada edital que se lança de 30 milhões, 20 milhões, você tem... SEACs e certificado? Certificado de ente agente cultural.
você, de 8 mil, dos quais participam 2.500, só passam 700, 800, aumentou agora porque a galera vai se capacitando. Então já tem 1.200 projetos a cada edital. E isso a Secretaria de Cultura não acompanhou do ponto de vista dos funcionários. Então, os funcionários são os mesmos, já foram 104 que se aposentaram no passado, cada vez diminuindo e cada vez a demanda aumentando. Então, a lei orgânica veio para isso, para tentar organizar esse universo, porque as demandas existem. E mesmo o fato que esse montanha de dinheiro não atende a uma cidade como a de Brasília, a capital, a grande Brasília, porque aqui é um celeiro. Todas as linguagens aqui são muito boas, todo mundo são grandes músicos, grandes atores, grandes atrizes, grandes dramaturgos, grandes cineastas que vão pleiteando esse recurso. Rênio, o papo tá bom e a gente ia ter muito mais, inclusive já extrapolou normalmente. Já passei, eu falo demais, bicho. Não, mas é interessante. Pena que a gente tem um limite de tempo, claro, né? Para a própria pessoa que também está assistindo, para a gente depois para ter divulgar, mas para ter prazer, né? Essa conversa iria até amanhã, realmente é muito interessante, muito rica. Mas nós vamos ter que realmente encerrar. Certo. Né? Eu até nem comentamos sobre outras lutas pela cidade, né? Porque na verdade o objetivo dessa entrevista é falar sobre vocês, as pessoas, sobre os dois músicos, né? Os dois artistas. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão por nos receber. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês, muito bom. Estamos à disposição para ampliar o escopo, né? Tá Vamos certo. em frente que tem muito assunto. Nós vamos ter outras oportunidades. Gratidão. Obrigada. Valeu.